Oi, gente. No vídeo anterior, eu expliquei como é que a gente movimentava as peças de xadrez, mas eu não expliquei como é que a gente ganhava. Eu falei que a gente teria que dar checkmate. E hoje eu vou explicar como é que funciona o cheque e o checkmate, qual que é a diferença dos dois. Então, vamos lá. Bom, vocês lembram que eu falei que o rei ele nunca sai do tabuleiro? É exatamente por causa do cheque e do checkmate. O rei, acho que eu não tinha comentado, mas ele não vale nada, né? Ele não tem um valor definido. Na verdade, ele é infinito, né? Porque ele não tem valor. Então, por exemplo, aqui, eu vou dar cheque no rei. E como é que eu faço isso? Por exemplo, pus a minha dama aqui nessa coluna. Ela tá atacando o rei, não tá? Isso se chama cheque. É quando eu estou ameaçando capturar o rei, só que eu não posso capturar o rei. Então, ele tá sendo ameaçado. E aí, o que eu faço? Eu estou em cheque. Eu vou ter que sair dessa ameaça. Ó, tá vendo que antes eu tava aqui, sendo ameaçado? Eu vou simplesmente sair desse cheque. O cheque é quando você ameaça a capturar o rei, mas você não pode capturar. E o seu adversário, ele é obrigado a sair desse cheque. Ou seja, você não pode ficar em cheque. Se você não tem como continuar jogando se você estiver em cheque. E aí entra na questão de jogada irregular, que aí eu posso gravar um outro vídeo falando sobre jogada irregular e essas coisas. Mas não tem como a gente continuar o jogo com um rei em cheque, entendeu? Então, isso é o cheque. Ele é quando só tá ameaçado. E qual que é a diferença do cheque pro checkmate? O checkmate é quando a gente encurrala o rei, mas ao mesmo tempo ele está sendo ameaçado. Por exemplo, vou colocar o rei aqui. Assim. Ó, aqui eu estou cercando o rei. Mas eu também estou atacando ele. Ó, ele não pode passar por essas casas. O rei ele só anda uma casa. E ele também não pode passar por essas casas. Por quê? Porque a dama está atacando. Se ele passar, ele vai ficar em xeque. Só que a minha dama está atacando diretamente pro rei dele. E por que que isso por que que o rei do meu adversário não captura a minha dama? Por que que ele não pode capturar? Porque lembra que eu falei? O rei ele pode também capturar uma peça. Mas o rei ele tá apoiando essa dama no checkmate. Então, eu não posso capturar, porque senão eu vou ficar em xeque. Por exemplo, aqui, eu não posso capturar. Isso não existe também no xadrez. Lembra que eu falei que os reis eles vão sempre brigar se eles estiverem juntos? Então, por isso eu não posso capturar. E aqui, ó. E ele tá encurralado. E ele não só está encurralado, como ele está sendo ameaçado. Então, isso é o checkmate. O checkmate, a diferença é que ele não pode sair para nenhum lugar. Ele não pode vir para cá, nem para cá, nem para cá, nem para cá, nem para cá. E ele está sendo ameaçado. Seria diferente se tivesse assim, ó. Se fosse assim. Ó, tá vendo? A minha dama tá tirando as casas de fuga dele. Mas eu também não tô sendo ameaçado. Não tá tendo ameaça direta aqui da minha dama. Né? Aqui o rei
o rei não tá sendo ameaçado. Então ele não tá nem em xeque, nem em xeque-mate. Isso, se fosse a vez das pretas, tem um outro caso. Que aí eu também posso falar sobre empate depois. Enfim. Essa é a diferença do cheque e do checkmate. O cheque. O cheque, ele só vai estar assim, ó. Mas eu tenho casinha pra fugir aqui. Aqui eu posso ir pra cá. Eu posso ir pra essa casa e essa casa. Mas eu tô sendo ameaçado. E aqui eu não posso ir, né, por causa do rei. Então eu ainda posso fugir. Agora, com a dama não. Com a dama aqui, ó. Tô tirando todas as casas. Então, é isso a diferença do cheque e do checkmate.